Reis, o capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9. Nós vamos ler alguns versículos aqui para fazer menção da palavra do Senhor nosso Deus, amém? Fale conosco. Segundo livro de Reis 1, versículo 9, ok? Então ele enviou um capitão de 50, e subindo a ele, pois eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe o homem de Deus: o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo do céu desceu, consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. E este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros, 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. E eis que fogo do céu desceu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não tema. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Somente até aqui, pode se assentar por favor, dando glória a Deus, aleluia, louvando ao Senhor, glória a Deus. Amados, é muito engraçado e muito perspicaz a maneira que a palavra de Deus nos leva e nos ensina a poder evidenciar, compreender e viver aquilo que Deus quer que vivamos. Deus, Ele muitas das vezes nos coloca numa situação, numa dificuldade, em uma luta, em uma tribulação, para poder ver até onde vai a nossa fé, para poder ver até onde vai a nossa capacidade de confiar, a nossa capacidade de ver Deus através das adversidades. Tipicamente, quando nós estamos vivendo uma vida mais tranquila, nós vemos Deus, mas quando a luta vem, quando vem a perseguição, quando surge a dificuldade, é o momento que mais o ser humano perde a credibilidade, porque temos uma tendência a acreditar que Deus somente está quando as coisas vão bem, somente está quando as coisas estão fluindo, somente está quando a conta está gorda, somente está quando está trabalhando e recebendo bem, quando tem aquele carro bacana, ou quando as coisas estão indo de vento em popa. Mas quando vem a adversidade, é o momento que nossa fé é provada. Temos aqui um grande exemplo de homem de Deus, um grande exemplo de fé, um homem que viveu fases de sua vida e que demonstrou que a confiança em Deus é a maior forma de viver o sobrenatural. Eu vim aqui nesta noite para dizer para você, se você está confiando em Deus, se prepara para viver o sobrenatural aqui nesta noite. A Bíblia fala no capítulo 1:37 de Lucas assim: porque tudo é possível àquele que crê. A Bíblia fala em Marcos 9, versículo 23, podes tu crer? Tudo é possível ao que crê. Ou melhor, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia fala em Efésios 3, versículo 20 assim: porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu eficaz poder que opera poderosamente para a glória do Deus Todo-Poderoso. Elias, ele começa o seu ministério no capítulo 17 de 1 Reis, assim: então o tisbita dos moradores de Gileade aparece a Acabe e diz: não choverá e nem cairá orvalho durante 3 anos e 6 meses. E a Bíblia fala que no momento que ele fala essa palavra, o céu cerra
e durante 3 anos e 6 meses não cai chuva nem orvalho na terra. A Bíblia fala que após Elias profetizar, falar e o milagre acontecer, a voz de Deus vem até Elias e fala: Elias, desce daí, vai para o ribeiro de Quiriate Jearim, e ali eu já ordenei que te alimentem. Levarão para você pão e carne de manhã e pão e carne à tarde, e tu beberás da água do ribeiro. Agora Elias profetizou e desce para o ribeiro de Quiriate. Quando ele chega no ribeiro de Quiriate, toda manhã ele tinha o seu café. Quem trazia seu café era uma pessoa, ou melhor, um ser especial. Não era uma pessoa, eram corvos que traziam pão e carne de manhã para ele tomar o seu café, e pão e carne à tarde. Tenta imaginar a cena: Elias acordando, lavando o rosto, bebendo a água e olhando para o alto. Quando ele olha para o alto, vem ali os corvos com pão e carne e coloca para ele comer. Vai embora. Quando chega a tarde, chega pão e carne para ele comer novamente. Todo dia, durante 3 anos e 6 meses, ele comia pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. Detalhe: desde quando ele profetizou, tinha se acabado a água, porque não chovia. Desde quando ele profetizou, a colheita estava morrendo, porque sem chuva não tem colheita, sem chuva não tem água. Tenta imaginar todo o reinado de Israel, todo o reinado de Acabe, sem ter o que comer, sem ter água para beber, mas o homem de Deus, aquele que profetizou, tinha pão para comer, ele tinha água para beber e comia do bom e do melhor. O que eu quero dizer para você na introdução dessa palavra é que quando você é usado por Deus e crê no milagre, ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, ainda que a batalha esteja grande, Deus providencia um milagre e uma bênção para você no meio da batalha. De repente, o ribeiro vai secando e Deus fala para Elias: está secando o ribeiro, sai daí agora, porque eu já preparei uma viúva, e essa viúva fica em Sarepta de Sidom, e ela vai te alimentar, pode ir para lá. Sarepta de Sidom não ficava em Israel, ficava ao norte de Israel, aonde era a terra de Jezabel, já na região da Filistia. Então Elias se levanta, vai para aquela região, e quando ele chega em Sarepta, ele encontra uma mulher magra, uma mulher bem raquítica, e ela estava toda de preto, pegando lenha. E quando ela está ali, pegando lenha, ela olha para Elias, Elias fala com ela e diz assim: mulher, pega um pouco de água para mim. Ela já sabia quem era Elias. Ela olha para Elias, tudo bem. E quando ela está saindo para pegar água, ele fala: aproveita e traga um pão para mim comer. A mulher olha para ele, porque era fome em todo lugar. Ela era uma viúva pobre. Tenta imaginar uma viúva pobre naquela época. Hoje em dia, se uma pessoa é simples, é humilde, e ela é uma pessoa de idade ou tem algum tipo de doença mental ou física, ela pode recorrer ao INSS. Mesmo que com dificuldade, o milagre acontece, ela consegue se aposentar. Pode pegar o Bolsa Família, alguma coisa assim, pode ter ajuda de uma instituição, mas naquela época não existia isso. Se a mulher morria, ou melhor, se o homem morria e a mulher ficava viúva, não tinha apoio. Se não tivesse família, não tivesse ninguém, ia passar fome. Então ela olha para Elias e fala: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo, um pão sim, para mim e para o meu filho. Eu vou acabar de comer e vou morrer, só tenho isso. Elias olha para ela e fala assim: mulher, faça primeiro para mim. A mulher não questionou, foi e fez. E a Bíblia fala assim: então a farinha da panela não acabou e nem o azeite da botija, Deus multiplicou. Sabe o que Deus está falando aqui nessa quinta da vitória? Você pode ter bem pouco aqui nesta noite, a tua fé pode ser pouca. Você pode estar vivendo aqui numa linha divisória. Ah, irmão, se eu te falar o problema que eu estou vivendo financeiro, o problema material, o problema com meu filho, com a minha família, o problema de doença, ei, eu não quero nem saber. A única coisa que eu quero saber é que hoje o milagre vai chegar na tua casa, no teu trabalho, na tua família, e milagres vai acontecer de multiplicação para você aqui neste lugar. Oh, Rabachore, me cantou. Rapaz,
O milagre aconteceu. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, não vivemos de vista, vivemos de fé. A Bíblia fala em Romanos 1,17 assim, o apóstolo Paulo, nele se descobre a justiça de Deus, como está escrito, de fé em fé, o justo viverá da fé. A mulher acreditou, o milagre aconteceu. Agora, a Bíblia fala que Acabe havia mandado procurar Elias em toda a região de Israel, até fora de Israel, para matar ele. Elias está sendo procurado, e ele está escondido, protegido pela mão de Deus. Aí o anjo aparece para Elias e fala: Elias, é chegada a hora de você aparecer para Acabe, você tem que voltar. A Bíblia fala que Elias volta, e quando Elias volta, ele encontra um homem, e esse homem é chamado Obed. Esse homem chamado Obed, quando vê Elias, não acredita que é Elias que ele está vendo. Elias fala assim: ó, pode ir lá falar com o teu Senhor, que eu vou falar com ele. Obed olha para ele assim e fala: Senhor, não brinca comigo, não cometa essa loucura, porque se eu for até lá, e o Senhor estiver falando isso brincando, ou não estiver levando a sério, quando chegar aqui tu não tiver, ele vai me matar, vai mandar cortar minha cabeça. Olha, antes de eu ir, por favor, não brinca comigo. Eu quero te falar o que aconteceu nesse período. Enquanto havia fome, havia perseguição dos profetas de Baal contra os profetas de Deus, eu separei 100 homens de 50 e 50 numa caverna. E ali eu levava pão e água escondido e alimentava eles, botando a minha vida em risco. Eles comiam de manhã e comiam à tarde, para não morrer de fome e nem pela perseguição de Jezabel. Então, por favor, não deixe eu morrer. Aí Elias olhou para ele e falou: pode ir lá, que eu vou falar com ele. Sabe o que eu aprendo aqui? É que aquele que serve a Deus no pouco, vai ser honrado no muito. Aquele, mas eu só sirvo água. Deus está vendo que eu servi água. Irmão, eu só faço um pouquinho porque eu não tenho tempo. Não tem problema não, pode fazer bem pouquinho. Faça aquilo que está no teu alcance. Deus está vendo, porque vai chegar a hora certa que Deus vai exaltar aquele teu pouco e vai transformar em muito para a glória do nome dele. Ele foi. Quando Acabe chega e vê Elias, ele fala o quê? Elias, tu é um perturbador de Israel, Elias. Aí Elias olha para ele e fala: eu não, perturbador de Israel é tu e a tua casa. Olha, é o seguinte, vamos encurtar a conversa. Prepara aí o arreio aí, corre aí no teu cavalo, porque vem chuva. Tenta imaginar, 3 anos e 6 meses sem cair nenhum orvalho, terra sequíssima. Aí havia um servo com Elias, não era Eliseu. Eliseu é no capítulo 19, a partir do versículo 19. Era um servo, não diz o nome dele. Ele olha para o servo e fala: sobe no monte e diga o que você vê. O servo correu, subiu ao monte. Quando chega lá e falou: não vejo nada. Ele continua. Ele sobe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Quando chega na sétima, ele falou: agora eu vi. O que você viu? Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele: então, Acabe, é agora, pode correr, porque eu ouço o som de uma abundante chuva na terra. Rapaz, Deus não precisa de coisa grande para poder operar. Não é porque eu tenho que falar 4 idiomas. Não é porque para Deus me usar eu tenho que ter 4 diplomas. Não, para Deus me usar eu tenho que ser um poliglota. Para Deus me usar eu tenho que ser uma pessoa muito articulada, conversa afiada. Você pode morar no interior de Goiás, você pode ser que nem eu, lá do fim do mundo do Rio de Janeiro, você pode ser um favelado, como a gente fala no Rio, pode ser uma pessoa que morou no interior, aí falar uai, por quê, pão de queijo, eu não estou nem aí. Deus vai usar você do teu jeito, da tua maneira, do jeito que Ele quiser, Ele vai te usar para a glória dele. Deus não escolhe o pequeno para confundir os grandes. Ei, não baixou, 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Escolheu aquelas que não são para confundir aquelas que são. As vis e as desprezíveis para provar que Deus é Deus para a glória do nome dele. Rapaz, quando ele chega lá, a chuva caiu. E a revolta bateu. Porque o diabo, quando ele está perdendo, não pense em você que ele fica te olhando e fica: perdi, desisti. Não. Se tem uma qualidade
se podemos dizer assim, é que o diabo ele tem paciência, ele não desiste, ele fica ali, ó. Ele fica ali, ó, tramando, lutando, perseverando para tentar destruir. Mas o bom é isso, ele vai lutar, vai levantar, vai cair, vai levantar, porque ainda que levante, Deus levanta, derruba o diabo para a glória do nome dele, porque você é de Deus. É o seguinte, eu vou botar um desafio agora. Chama teus profetas aí, vamos lá para o Monte Carmelo. Chama todos os profetas, 450 de Baal, tinha mais 400 de Azera, 850. E lá, vamos ver quem é o verdadeiro Deus, já que a guerra é essa. Quem é o verdadeiro Deus? Qual Deus que manda? E a Bíblia fala que foi todo mundo para o Monte Carmelo, capítulo 18 de 1 Reis. Quando chega lá, como um gentleman, um cavaleiro, ele falou, pode começar vocês. Ficou de longe olhando. O pessoal começa a dançar, começa a fazer aqueles ritual, não sei como, começa a fazer aquelas macumbias, aqueles feitiços para ver se Baal responde. E ali, olhando aquela situação, eu tento imaginar, eu que fui criado dentro da feitiçaria, da bruxaria, que minha família era, meu avô era pai de santo, eu fui criado dentro disso mesmo. Eu tento imaginar Elias que conhecia Deus, que tinha comunhão com Deus, vendo toda aquela situação. E a Bíblia fala que Elias debochava, ele ria. Ao contrário de muitas pessoas que dizem que creem em Deus. Quantas vezes eu fui em culto, ou para assistir, igual os irmãos, participar cultuando, ou pregando, levantava uma mulher de Deus, um homem de Deus, para entregar uma visão, uma revelação, uma profecia de Deus. Veja o teu nome na boca do sapo. A pessoa, ai, na boca do sapo não. Eu vejo o teu nome no cemitério, a pessoa, ai, no cemitério. A pessoa ficava batendo o queixo de medo. Olha, eu estou vendo gente fazendo macumba. Já entregaram para mim também. Eu me lembro que eu preguei numa consagração, mulher, ei, tem alguém fazendo macumba, estão fazendo feitiço para tu sair da igreja, para você morrer. Eu falei, moça, eu acredito que eu fui criado, eu sei que existe o bem, existe o mal, mas estão matando galinha à toa, estão matando bode à toa. Sabe qual o conselho que eu dou para o macumbeiro e a macumbeira que está fazendo macumba para mim? Pega a galinha e faz uma canja, faz uma galinhada, porque jogar sangue de galinha fora, porque comigo está o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que é poderoso e que vence qualquer adversário, Jesus Cristo de Nazaré. Ei, Robachore me candaraba. Quanto Israel não vale encantamento, quanto Jacó não vale feitiço, o sangue de Jesus é maior e Deus está conosco neste lugar. Oraxere barabagaçore me raia. Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ei, de Urabandachuri me candorobahai. Rapaz, Elias viu e falou, ó, faz mais barulho aí, porque ele pode estar dormindo, ou melhor, vai que está viajando, vai que ele está na banheira lá tomando um banho, ele está fazendo alguma coisa, ele não te ouve não. Rapaz, o salmista falou, no Salmo 115 assim, ó, não a nós, mas ao seu nome seja dada a glória, porque os deuses das nações são obras de mão humana, mas nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Aí ele continua, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouvem, tem mão, mas não apalpam, tem um pé, mas não anda. Isaías fala assim, 42, versículo 8, minha é a glória e não divido ela com ninguém, minha é a glória e não dou para a imagem de escultura. Nosso Deus está aqui nesta noite e é Ele que tem todo o poder e autoridade. Rapaz, deu nada, deu meio-dia. Elias, agora é minha vez. Pega as pedras do altar, corrige, coloca 12 pedras certinha, 12 tribos de Israel. Fala, eu vou fazer melhor. Servo de Deus tem que dar show, tem que fazer melhor para a glória do nome de Deus. Falou, me dá licença aqui. Do lugar do altar ele pegou, fez uma vala, um rego, fez uma vala. Pegou água, no momento em que estava tendo escassez, jogou a água em cima da oferta, da oferenda, do sacrifício. Olha só, ele jogou a água e fez uma vala para a água ficar ali, para provar que não tinha falcatrua, que não tinha fake news, que não era mentira. E ele dobrou o joelho. Quando ele dobra o joelho, ele fala da seguinte maneira: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, atende a minha oração para que eles saibam que o Senhor é o único Deus. Quando ele acabou de clamar, desceu uma rajada de fogo do céu. E a Bíblia fala, queimou o holocausto,
queimou a pedra, lambeu a água e todos ficaram de boca aberta, olharam para o outro e falaram assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu não vim aqui contar a história da minha vida, eu não vim aqui dizer para você o que eu posso, o que eu não posso, embora Deus faz muita coisa. Eu vim dizer aqui que tu está no lugar certo, e o Deus de Israel, o Deus de Elias, está trabalhando a teu favor. Esse é o Deus Todo-Poderoso, está aqui neste lugar. Jeremias 9, versículo 23, a Bíblia fala assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Elias clamou, o fogo desceu, mataram os profetas. Aí, capítulo 19, Acabe chega a Borocochô, olha para Jezabel, que era mais homem que ele. Aí, o que foi, irmão? É o seguinte: perdemos a batalha, ainda mataram todo mundo. E quem foi que deu a ordem? Elias. Elias provou que o Deus dele é o maior e matou a todos à espada. Jezabel, tomada de ódio, de demônio e de vingança, falou: fala para ele que a essas horas, o que ele fez com nossos profetas, eu vou fazer com ele, cortar a cabeça dele. Elias está lá, cheio de pose, feliz da vida, como é que fala o ditado, igual pinto no lixo. De repente chega o mensageiro e fala: é o seguinte, Jezabel mandou te avisar que o que tu fez com os profetas, vai fazer contigo também, tu vai morrer. Aí, a lógica: pode mandar vir, vou mandar queimar ela, rapaz. Pode mandar vir, eu estou com Deus. A lógica era essa. Não tem medo não, rapaz, Deus é comigo. Elias olhou assim: o quê? Fui, capinou, foi embora. E a Bíblia fala assim: Elias saiu do caminho e foi para o deserto. Chegando no deserto, deixa o seu moço, que era o acompanhante, que não era ainda Eliseu, e ele vai para o deserto sozinho. Ele sai do caminho sozinho. Nenhum momento Deus manda ele largar a cruz, largar aquilo que Deus mandou ele fazer. O tempo todo ele saiu por medo. Aí vem a pergunta: por que ele teve medo se Deus era com ele? Por que ele teve medo se ele estava sendo usado desde o começo por Deus? Porque ele é feito de carne e osso, ele é ser humano. Não existe Mulher Maravilha nem super-homem na fé. Todo mundo aqui passa por luta, sente. Você sente medo, eu sinto medo. Você sente dúvida, eu sinto dúvida. Tem momento que você não sabe para onde ir. Paulo passou por isso. Paulo falou: por fora combate, por dentro temores. 2 Coríntios 4,8 ele fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Sabe o que é perplexo? É sem saber para onde ir. O que eu faço? Qual atitude eu tomo? O que eu falo? Ele: perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Aquele dia que tu acorda assim meio borocochô, não sabe para onde vai, triste, cabisbaixo. Ele: perseguidos, mas não desamparado. Você pode estar passando por luta, pode estar batido, você não está destruído, você não está destruída, porque Deus está contigo, está perto de você, está vendo a tua luta, e Ele vai te dar vitória. Eita, o Rabanda chora no meio dessa diversidade. Aleluia. Olha o que Paulo fala no capítulo 8, versículo 37 de Romanos: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Elias o quê? Linha na pipa, sai do caminho, vai para a batalha por conta própria. Tem luta, irmão, que Deus permite eu passar. Tem luta que eu entro por conta própria. Irmão, não tenho medo não, irmão. Eu vejo um negócio na internet, não gostei, eu escrevo mesmo. Vai lá, caça confusão. Eu não gostei na reunião, eu meto a língua. Não gostei. Isso, irmão. Aí começa a ter problema. E, irmão, não tem a dona Mariazinha, tá com problema com o marido. Aí vai, se mete em problema que não é teu, fica cheio de problema aí. Fica se metendo em confusão que não é tua. E eu estava passando na hora que meu chefe estava brigando, eu entrei no meio. Aí é mandado embora porque caçou luta. Tem pessoa que fica caçando problema. É tipo: onde tem um problema? Cadê o problema? Onde tem um problema? Tem pessoa
confusão. Comigo é assim, bateu, levou. Comigo é assim, é no sopapo. Eu me converti, mas meu braço não se converteu não. Rapaz, tem pessoa que gosta de briga, rapaz, não é? Tudo é confusão, tudo é bate-boca, tudo é problema. A pessoa quer confusão, quer bater boca. Aí o diabo, aí começa a sofrer problema. Rapaz, tu viu o capeta? É capeta lá no meu trabalho. Vê capeta, mas não vê que falou demais. Vê capeta e não viu que se intrometeu coisa. Ei, meu amigo, capítulo 26, Bíblia, de Provérbios, versículo 17. O que passando se intromete em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. É Bíblia, não é opinião minha não, tá? Rapaz, é problema teu. Deus mandou tu ajudar. Você tem alguma coisa a ver com aquilo? Se não tem, boca fechada, dobra o joelho, coloca na mão de Deus, porque Deus tem resposta, Ele pode dar solução. É o que Ele fala, clama a mim, responder-te-ei, e é anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabe. Quer se intrometer? Elias foi para a luta por conta própria, abandonou o amigo dele. Por que você não pode ficar sozinho? Psicologia, psicanálise. Por que não podemos ficar muito tempo sozinho? Você viu o momento que o diabo atacou Jesus? Ele estava com alguém? Não, ele estava sozinho. E foi no final, desde o começo atacando. Mas no final veio tudo. Por quê? Quando tu está sozinho, não tem ninguém para te aconselhar. Quando você está sozinho, não tem ninguém para falar. E deixa eu falar algo para você, psicanálise, psicologia. A vontade interfere nas emoções, no sentimento e na inteligência. Sabe que é errado, mas pratica. Sabe que aquilo não pode, mas faz. Porque tem pessoa que comete atrocidade. Eu sei que eu estava errado. Eu sei que eu não podia, mas a vontade falou mais alto. Porque a vontade interfere no julgamento das emoções, da inteligência e do sentimento. E o diabo sabe disso. Porque o diabo é um psicólogo nato. E Jesus está lá. Aí ó. Transforma essa pedra em pão. Sabia que estava necessidade física. Interfere na mente. Aí Jesus fala o que para ele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah é? Está escrito, vamos ali para cima, lança-te daqui abaixo. Não está escrito que vai dar ordem aos seus anjos? Salmo 91, para te guardar, para que teu pé não tropece? Estava usando a Bíblia para confundir a mente de Jesus. Também está escrito, porque Jesus conhecia a palavra de Deus. Porque tem muita gente, rapaz, e eu fui criado nisso, eu posso falar, são 23 anos servindo ao Senhor, vim conversando com o rapaz, 23 anos para 24, se Deus permitir. Eu fui criado em igreja pentecostal. Tem irmão que só quer saber de é poder, é sapatinho de fogo. Mas Bíblia que é bom não é nada, leitura da palavra não é nada, mas se é sapatinho, se é profecia a pessoa quer. Jesus não foi tentado num sapatinho de fogo, ele foi tentado, foi na palavra. Lança-te daqui abaixo, está escrito, diabo usou a palavra. Ele, meu querido, aqui tem Bíblia, tá? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, meu querido. Última, tá vendo aí os gênios do mundo? Eu te dou, se você se prostrar e me adorar. Jesus não falou que ele estava mentindo. Os estudiosos dizem que foi passando a glória dos reinos, naquele momento como um flash, todo ouro, riqueza. Aí Jesus olhou para ele e falou, usando a palavra, também está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente Ele servirás. O único Deus que merece glória, honra e louvor é o Deus que está aqui nesta noite, trabalhando a favor da nossa vida neste lugar. Para contextualizar, quando Elias está no meio da luta, o anjo aparece, toca nele, come Elias, pão e bebe água. Elias apaga, acorda de novo com o anjo, come Elias, pão e água. Por quê? Porque é grande tua caminhada. Às vezes tu pode ter feito muita besteira na vida. Às vezes você pode ter metido o pé na jaca. E você sabe, eu dei mole aqui, eu errei aqui. Mas não esquenta não, Deus é misericordioso, piedoso e compassivo. Ele está te dando nesta noite aqui. Mas eu estou tão triste, fica triste não. Deus está te dando o pão que é a palavra e água, que é a presença do Espírito. Porque é grande a tua caminhada na terra dos viventes. Eu vou chegar onde? No Horebe. Por que o Horebe? O Horebe é um dos nomes do Monte Sinai. O Monte Sinai foi onde Deus deu as 2 tábuas da lei para Moisés. É lá que eu vou falar contigo. E o que aconteceu com ele? Ele está lá quietinho. O que aconteceu? Veio terremoto, veio vulcão, veio tempestade, arrancava tudo. E cadê Deus? Aí, também falei, houve um silêncio. E Deus falou assim, Elias, onde você está? O que você está fazendo aí, Elias? Quem te deu ordem para isso, Elias? É isso que ele quer dizer. Elias, mataram Deus profeta à espada.
somente eu prevaleci, todos comeram da mesa de Baal. Aí Deus calou. Por quê? Olha só, princípio de psicoterapia. Se um dia você fizer, você vai saber o que eu estou te falando. Tu faz uma pergunta sabendo da resposta, chamado de retórica. Você já sabe a resposta. Ele queria que Elias desabafasse, princípio, para ele falar e ter motivo para sair, para interagir. Aí ele fica calado. Elias, o que você está fazendo, Elias? Elias dá a mesma resposta. Aí Deus vai e responde: meu querido, eu ainda tenho 7.000 que não comeu da mesa de Baal, nem de Jezabel, nem se curvou, está me glorificando e está me exaltando. Sabe o que Deus está falando? Tem pessoas fiel na terra aqui nesta noite, que Ele está procurando, Ele está achando para fazer a vontade dEle. Para finalizar, Ele fala: Elias, olha só, sai daí, porque tu tem unção, tu vai ungir Jeú, rei sobre Israel, Hazazel, rei sobre a Síria, e vou botar um substituto que é Eliseu. Eliseu, filho de Abel Meolá, de Safate Abel Meolá, vai lá que ele está trabalhando e eu tenho muita obra para fazer. Meu querido, minha querida, se você está vivo, que eu sei, Deus está me tocando aqui, está me arrebentando. Deus, por que eu não morri? Está na luta, Deus, eu quero morrer, Deus. Deus, eu não aguento a luta, Deus. Tem gente que fica assim no off: Deus, essa luta está acabando comigo, Deus. Deus, eu não aguento, me mata. Se você fosse de morrer, tu já estava morto há muito tempo, tá, minha querida, meu querido? Você já estava morto há muito tempo. Ai, Deus, eu não aguento. Que aguenta nada. Deus não deu ideia para ele, não ficou fazendo. Rapaz, se tem uma coisa que eu detesto, eu odeio, é vitimismo. É vitimismo. A pessoa, por que o vitimismo? É um meio de manipulação e controle. A pessoa quer ser o centro das atenções, não quer resolver o problema. Ela quer continuar reclamando do problema e não toma atitude nenhuma para mudar. Deus não deu nem ideia. Sai daí, rapaz. Bom, eu vou te dizer, ó, o seguinte, vai ungir, vai trabalhar, porque tem obra para fazer, minha querida, tem obra para você fazer, meu querido, tem obra para você fazer. Tu não vai morrer, tu não vai ficar deitado, Deus vai te levantar, porque tem unção para fazer a obra de Deus ainda através da tua vida. Se coloque de pé, por favor, por gentileza. Para finalizar, Elias vai lá, chama Eliseu, Eliseu quebra a cangalha toda, faz um churrasco, se despede. Não, Deus está mandando eu falar brisado, né? Que eu sou meio acelerado. Rapaz, quando ele joga a capa sobre Eliseu, todo mundo conhece a história, por isso que eu estou até acelerando. Eliseu falou: já sei o que significa, deixa eu me despedir do meu pai, vai lá dar um beijo. Quebrou a cangalha, que ele estava ali arando a terra, e ele fez uma fogueira, matou os bois e fez um churrasco. Sabe o que Deus falou para mim? É que ele estava acabando com o vínculo que ele tem com o passado. Que o passado dele estava morrendo ali, então ele festejou. Tem gente que, em vez de festejar o passado, lembra e chora. Ai, Deus, aquela época que eu dançava debaixo da cordinha, meu Deus. A maior parte aqui já dançou na cordinha, já segurou o tchan, que eu sei, entendeu? Não é verdade? Eu tenho 49, 43, a maior parte aqui é pro forró, pagode, desci até o chão. Vai dizer para mim que não é verdade? Tá? Aí a pessoa lembra do passado em vez de ficar triste. Não, ai meu Deus, aquela época, Deus, eu dançava muito. A pessoa fica chorando, se lembrando do passado. E Deus está falando aqui, ó: mata o passado, quebra o passado, faz festa, porque eu tenho coisa nova para a tua vida. Eu tenho bênção, eu tenho unção, eu tenho glória, eu tenho verdade e tenho justiça para você. Teu passado, chegamos aqui, vou até fechar a Bíblia. Acabe tinha morrido. Eu não vou. Capítulo 22, ali do versículo 34 em diante, Acabe morre. Só você ler. Segundo, é a primeira Reis. O filho dele, Acasias, assume no lugar dele. Aí Acasias está em rebelião, em guerra contra Moabe. E Moabe se revolta, vê a oportunidade de sair do controle de Israel. E a Bíblia fala que Acasias, no meio daquela guerra, cai da janela e se quebra todinho e fica na cama. Aí fala assim para o seu avó: vai lá consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, e ver o que vai acontecer. Quando ele está indo, um anjo aparece para ele e fala assim: Elias, vai aí no meio do caminho e barra os mensageiros do rei Acasias e fala para ele o que eu vou mandar falar. Quando Elias vê, ouve, está lá o mensageiro, ele: ei! Todo mundo olha. O que foi? Ó, manda falar para Acasias, se acaso não há Deus em Israel, para ele mandar consultar Baal-zebub, deus de Ecrom. Por que mandou? Porque Baal-zebub não é Baal. Baal-zebub, segundo a mitologia dos cananeus, dos filisteus,
Ele era um Deus que era considerado um Deus dos oráculos, um Deus que profetizava, usava seus súditos em profecias para saber o futuro. Então ele queria saber do futuro dele e mandou procurar em Ecrom, uma das capitais da Filistia, dos filisteus. E ele falou: aqui tem Deus em Israel, manda falar para o teu rei que do leito que ele subiu, a cama que ele subiu, ele não vai descer, certamente vai morrer. Aí chega lá, fala para o rei, mas como é que era esse camarada que falou contigo? Quem era esse cara? Olha, ele tinha um cinto de pele, ele estava vestido com uma roupa de camelo. Aí ele botou a mão na cabeça e falou: sei quem é. Que latada que eu entrei. É o profeta Elias, meu irmão. Meu pai teve problema, minha mãe, agora é para mim também. Rapaz, o engraçado é que ele descobriu que era Elias, não foi pelo nome, foi pela maneira que o camarada estava vestido. Ele sabia que era um homem de Deus. Rapaz, desculpa aí, eu não sou doutrinador de nada não, nem tenho essas coisas comigo. Mas meu irmão, hoje em dia está tão difícil tu saber quem é cristão, quem não é. É ou não é verdade? É tão difícil, tu olha para a pessoa, sou crente. Piercing aqui, cabelo pintado igual uma maritaca, vermelho, azul, igual uma arara. Sabe? Você vai... Como assim? Eu sou de Jesus, eu vou lá para a igreja, eu vou dançar. Cara, é uma loucura, meu irmão. Tu não sabe quem é cristão e quem não é. Tu não sabe quem é de Deus e quem não é. Entendeu? Ele sabia que era Elias. E a Bíblia fala o que aconteceu. Vai mandar pegar Elias. O primeiro que foi, fogo caiu, matou. O segundo que foi, fogo caiu, matou também. Aí o terceiro, que não era besta, o que ele entendeu? Vou me humilhar, porque eu sei quem está com ele é maior do que eu, maior do que o rei e maior do que todos que estão vindo contra ele. Faz assim com a mão aquele que acredita em Deus e na palavra de Deus, por favor. Deus está mandando eu falar aqui, eu vou finalizar. Quem vier contra ti para fazer o mal contra você, vai cair diante de você, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, mas eu vou fazer o que? Eu vou orar, não quiser fazer nada. O próprio Deus vai dar cabo de todos aqueles que se levantar contra ti, para a glória do nome dele. E vai mostrar para você que ele é Deus na terra contigo, neste lugar. Erobandara chore mihai. Tekamara chore mihai. Glória é tua! Você entendeu aqui o que Deus falou aqui usando o servo dele aqui agora? Fazia tempo que Deus não me usava interpretação. Ele falou aqui agora, o Espírito mandou eu falar. Fale para o meu povo que eu estou aqui. E hoje eu decretei uma vitória. E a bandeira da vitória foi colocada aqui nesta noite. Elias decretou e o homem morreu. E ninguém venceu Elias. Quem tem Deus nunca vai ser derrotado por ninguém. Feche seus olhos. Levante uma das mãos, por favor. Repita comigo essa palavra aqui, por gentileza. Eu quero que vocês repitam mesmo, tá? Com a mão pro alto, ligado em Deus, que Deus está trabalhando muito forte aqui. Repita comigo assim: Baru. Eu não ouvi. Baru. Ata. Adonai. Eloheno. Melech. Haolam. De novo: Baru. Ata. Adonai. Eloheno. Melech. Haolam. Significa, de olho fechado e ligado: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Deus manda falar para você, jovem, você, que Ele vai te levantar com poder e grande glória. Você será conhecido como um homem de milagres. Deus manda falar que a perseguição que você sofre há muitos anos, e não vem desse estado, vem de outro estado contra você, eu não sei nem de onde você é, está caindo por terra hoje aqui. Uma mulher falou que tu não ficaria vivo e tu não passaria deste ano, mas Deus manda falar que o diabo que usou ela já caiu por terra, porque a vitória é tua e Ele vai te usar para a glória do nome dele. Aleluia! A esposa do rapaz aqui, a senhora, faça assim com a mão, eu esqueço o nome, tá? Tô ficando velho.
Deus manda falar para você que Ele está liberando uma bênção material para você. Eu não sei, desde quando eu conheço vocês, se tem casa própria, se paga aluguel, algo do tipo, eu não sei. Mas eu vejo você numa casa grande, sua. E não é onde você mora, é uma casa grande. E Deus manda falar que tu pediu a Deus para sair do lugar que você está e ir para este local que Deus vai te enviar. E você já viu este lugar e você já pediu a Deus. Tome posse aqui. Eu vou parar por aqui, senão acho que eu até extrapolei a hora. Desculpa aí, pastor. Desculpa, perdão. Amém? Eu tenho uma profecia ainda aqui, mas eu vou parar. Deus manda falar aqui para a igreja, o pastor e todos, para preparar este lugar, que este lugar aqui vai ser uma terra de muitos milagres, curas e libertação. E começa esse ano milagres de cura e libertação, como ninguém viu e nem vai ver, porque hoje Deus está fazendo uma obra diferente aqui neste lugar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entreguei o que o Senhor mandou falar. Eu só fiz o que o Senhor me mandou. A tua nuvem de glória está aqui, eu posso ver. Deixa Deus renovar você nesta noite. Deus está falando que é tempo de milagre, cura e libertação. Você que tem dom, eu vou entregar. Só faça isso aqui que Deus está mandando, eu vou entregar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como há que tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Obrigado pela oportunidade, eu agradeço. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou que está afastado e hoje quer reconciliar com Deus? Jesus te chama neste momento. Tem alguém para Jesus? Erga a sua mão, nós vamos orar por você. Deus estará perdoando os seus pecados, escrevendo o seu nome no livro da vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Se tem, erga a sua mão. Nós vamos orar por você. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus nessa noite? Não? Que o Senhor Jesus então abençoe. Meus amados, nós iremos abençoado para a nossa casa. Eu recebi a minha vitória. O Senhor nos abençoou nessa noite e nós vamos abençoar. Domingo pela manhã nós temos aqui a escola bíblica e Jesus tem um encontro conosco aqui. E à noite, grande culto na liderança do departamento de jovens. Ninguém falte, será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Diga para esse irmão que está do seu lado: que bom que você veio aqui hoje. Que bom que vocês vieram aqui hoje. Amém? Curva a sua cabeça e receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Está terminado com a paz do Senhor.